Eu tenho conversado com colegas e a minha preocupação é que a estrutura dificilmente se consegue apenas numa inspeção visual, né, numa vistoria, você consegue identificar patologias. As mais graves, normalmente, você consegue. Você tem problema de fundação, você chega lá, o prédio está rachado e tal. Mas, muitas vezes, eu tenho visto prédios grandes, em áreas nobres, muito próximas ao mar, que, numa inspeção visual, você não verifica problemas estruturais. Aí, quando você vai pesquisar um pouquinho mais a fundo, aí sim você descobre aquelas vigas que já caíram, já estão começando a cair o pedaço de concreto. Então, como eu não sei eu sei que a recomendação lá do IBAP, etc., me parece, é da inspeção visual, né? Mas eu não sei se essa vai ser a visão da justiça, se eventualmente acontecerem problemas no futuro. Eu não sou advogado, não entendo disso. Então, eu perguntaria especialmente para o doutor Veronese, que é uma pessoa de larga experiência, e também para o doutor Silvio, né? Qual é a visão deles a respeito dessa questão específica? Deixa eu dar minha opinião sem ser especialista, né? Você mesmo acabou de falar que se você fosse fazer uma vistoria num prédio na beira da orla, você não se ateria apenas à inspeção visual. Né? Por que você falou isso? Porque você tem o conhecimento. Então eu imagino que qualquer um aqui que vá fazer uma vistoria num prédio, se ele for um profissional qualificado, ele vai perceber que, se não é na beira da orla, talvez outros cuidados eu tenha que ter. Mas isso, quem vai decidir, volto a reafirmar, é o profissional. Ele é o responsável pelo que ele vai escrever. Ele vai ter que escrever ali a dificuldade, o que ele deveria ter visto não viu, se ele foi impedido, se não foi, tá? Porque ele vai ser responsável pelo que está escrito. Esta vistoria, né, que parece assim uma ótima oportunidade de trabalho, traz com ela junto esse encargo de responsabilidade e de conhecimento desse trabalho. Porque eu imagino que a pessoa tenha que ter este conhecimento, essa competência para poder realizar. Porque senão, na verdade, ele está assinando um laudo em branco. Ele não sequer passou pelos pontos que ele deveria. E não teria como a prefeitura tomar qualquer atitude para saber, olha, mas você viu isso, mas você viu aquilo outro, mas você passou por lá, mas, enfim. A gente vai voltar àquela história de conferir laudo, que não é o papel, nem nós trouxemos para a nossa responsabilidade. Tá? Então, assim, legalmente falando, eu acho isso. Eu só colocaria, né? Só colocaria o seguinte, que com relação Oi? Com relação ao que você perguntou, eu queria dizer só uma coisa com relação às construções erigidas na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Existe uma questão muito séria aí na nossa profissão, que é o princípio da realização do empreendimento que nós fazemos, né, nós técnicos. Eu também já construí, antes de trabalhar na prefeitura, construí prédios na cidade, inclusive moro num que fui eu que era responsável pela empresa na época. Bom, o que acontece? Os imóveis regularmente construídos, aqueles que têm licenciamento, que têm responsável técnico, que têm tudo isso, eles têm uma credibilidade perante a população. Essa credibilidade jamais poderemos deixar que se perca. Então, quando você consulta um arquivo da prefeitura, por exemplo, você vai numa gerência de licenciamento, numa coordenadoria de licenciamento e fiscalização, você tem um histórico daquele numa papeleta, numa situação qualquer. Isso vai evoluir com a autovistoria para a situação que vai aparecer aqui. É difícil detectar um problema estrutural? Sim, é muito difícil. Principalmente a marquise é um exemplo disso, né? E é um trabalho que já vem sendo executado há muito tempo. Vocês vejam, 20 anos para se chegar à conclusão de que a prefeitura teria que fazer o seguinte: ela tem responsabilidade, ela vai lá e interdita a marquise, se o dono não cuidar, ela vai lá e quebra a marquise. E cobra do camarada depois. Entendeu? Para quê? Para proteger a população. Agora, o imóvel particular já é mais complicado, essa relação é complexa. Então, aí entra justamente a imagem
do técnico.